um dia que Deus venha te surpreender rica e poderosamente nesta manhã, tarde, noite de sexta-feira, que a presença de Deus venha ser notória na tua vida, que seja a melhor da sua vida, sabendo que hoje, carnaval, sexta-feira de carnaval, muitas pessoas já estão na rua, nos blocos, fantasiado, muita gente vai curtir do seu modo, da sua maneira, cada um no seu quadrado. E eu quero deixar aqui para você, até mesmo você que curte carnaval, você que vai estar nos clubes, nos blocos ou na avenida, ou você que vai estar em casa descansando, aproveitando a sua sexta-feira, aproveitando esse final de semana, Rio de Janeiro, passamos por dias de chuva forte, quase 15 dias, chovendo muito forte, ruas já alagadas, casa caindo, pessoas perdendo tudo, vidas também sendo perdidas. E hoje o sol. Isso é um momento de reflexão, porque as vidas é feita de fase: chuva, frio, vento, calor. E talvez você viveu na tua pele, na tua carne, dia de chuvas, dia de alagamento, dia de tristeza, dia de choro. Mas como hoje aqui no Rio de Janeiro o sol está brilhando, que o sol de Cristo brilhe na tua vida. Deixa uma palavra aqui que se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 6 até o 10. Mas eu quero deixar um tema: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz assim: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. É uma declaração bíblica que nos ensina que é no poder do Senhor que eu e você encontramos o fortalecimento necessário, que Ele venha me capacitar e te capacitar a viver uma vida cristã nessa terra, resistindo aos ataques de Satanás. Como Satanás tem nos atacado. E essa frase que eu acabei de falar agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ela foi aplicada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, que no contexto em que ele trata acerca da necessidade de o crente, do homem ou da mulher de Deus, se revestir das armaduras de Deus para estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versos 10 e 20. Então, para você resistir, você tem que estar armado com as armaduras de Cristo. Ou seja, fortalecei-vos no Senhor. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essa palavra, fortalecei-vos no Senhor, basicamente o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que nós devemos buscar a sua fonte no poder do Senhor. Você tem que buscar fonte para vencer o mal em Cristo.
A Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflito. Apesar dos redimidos em Cristo desfrutarem, de maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bênção essa que tem implicações já no presente, mas que alcançarão toda a sua plenitude na eternidade. E eles ainda assim são soldados de Deus que milita neste mundo. Um barulhinho aqui de uma máquina, na hora que eu comecei aqui a live, vocês me perdoem, tá? Sabe, o principal inimigo meu, teu, o principal inimigo do povo de Deus é quem, pastor André? É Satanás. Satanás, ele é um adversário perigoso que lidera hostes espirituais da maldade. Efésios 6,12 fala isso. Isso quer dizer que Satanás e os seus agentes, eles formam um exército bem organizado que se opõe à obra de Deus e ao seu povo. Eu sempre falo isso com as pessoas lá na igreja. O inferno, o diabo, ele é super, hiper organizado. Por exemplo, eu não curto carnaval há mais de 30 anos. Não desfilo, não vejo, mas eu sei que eles lá são organizados. Eu moro aqui num bairro chamado Vila Isabel, onde tem a escola de samba Unido de Vila Isabel. Pertinho daqui também tem outra escola de samba chamada Salgueiro e a Mangueira. E eu vejo como eles são organizados. E o inferno, como Satanás é líder, é chefe, e os demônios que estão subalternos, eles também são organizados. Sabe, o inimigo da nossa alma, ele tem um exército bem estratégico, bem organizado, que vai se opor contra mim e contra você. Satanás, ele não ataca por atacar, mas ataca de forma astuta e estratégica. Satanás não vai me atacar por atacar. Satanás não vai te atacar por querer te atacar. Satanás, ele ataca de forma astuta, ele é astucioso. Satanás, ele é estrategista. Isso diz aqui em Efésios capítulo 6, versos 11. Então, durante a nossa vida aqui neste mundo, eu e você, que somos cristãos, servos de Deus, somos convidados a resistir a quem? A esses ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos, eles são poderosos. Eles são mais poderosos do que eu e você. Então esse é o problema que nós temos. O problema é que nós temos que esse inimigo, ele é imortal, esse inimigo é invisível, esse inimigo não dorme, não cochila, não tira férias, esse inimigo não tem amor, não tem piedade, esse inimigo da nossa alma, ele não tem compaixão, ele é só ódio, e ele é muito mais forte que eu e que você. Então se imagine, ele não ataca por atacar, eles atacam de forma astuta, eles são estrategistas. Esses anjos caídos, eles são mais poderosos do que eu e você. E por isso que o cenário realmente seria desesperador, se não fosse o fato do nosso Senhor Jesus Cristo
ter nos disponibilizado à igreja, aos crentes, todas as armas necessárias para combater nessa batalha espiritual de forma eficaz. O Senhor nos dá armas eficazes para a gente combater contra essa força do diabo. Sim, quero deixar bem claro aqui para você que os demônios são maiores que os homens em poder e força, mas os crentes não dependem das suas próprias forças para enfrentar com êxito o ataque do exército das trevas. Imagine, a gente mortal, pecador, falho, cheio de defeito. Se dependesse de nós mesmos, nós não venceria Satanás. Nós não venceria as forças do inferno. Mas nós temos êxito contra eles, porque nós dependemos e nós temos o Senhor dos Exércitos que peleja a minha e a tua peleja contra eles. Então, o Espírito Santo, ele nos direciona nesta manhã, tarde e noite de sexta-feira, o quê? A nos fortalecer. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós nos fortalecemos no Senhor Jesus Cristo. A minha força, a tua força está no nome de Jesus Cristo e no poder do Senhor Jesus Cristo. Fortalecei no Senhor. Nós temos um arsenal, sim, quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder, nós temos um arsenal com tudo que precisamos para resistir às investidas malignas, porque a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele, ó, vai meter pé, ele fugirá de vós. Para eu vencer o diabo, para você vencer o diabo, eu tenho que sujeitar-me, eu tenho que me submeter-me, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Aí sim, ó, quando a gente resiste, nós nos submetemos à vontade de Deus, vem uma resistência em mim, vem uma resistência em você, aí o diabo ele foge. Aí as investidas malignas caem por terra. Sabe, não obstante isso, a palavra nesta manhã, tarde e noite, é que eu e você fortalecidos, somos fortalecidos somente no Senhor. O poder do Senhor, a força do Senhor, que eu e você tanto precisamos. Bem como a armadura que eu e você devemos vestir, nos vestir e usar na batalha. Essa armadura, ela é forjada pelo Senhor e Ele nos disponibiliza graciosamente. Jesus Cristo, Ele nos dá essa arma poderosa, e é por isso que essa armadura, ela literalmente é a armadura de Deus. Rabadará sobre de combinará sobre erga, demebrando sobre de cantaraba serga, rabai ostero que mende prova. Deus quer te dar essa armadura. Nós só iremos vencer armados, vestido com essa armadura. E essa armadura que Ele está me dando para mim e para você nessa sexta-feira, é para que nós usamos ela no campo de batalha. Qual é o teu campo de batalha? Aonde tem sido a tua luta? Será que o teu campo de batalha é na sua casa? O teu campo de batalha é na sua família, sua vida sentimental, espiritual, financeira? O teu campo de batalha. Porque talvez o teu campo de batalha, fala assim: André Luiz, meu campo de batalha é lá no meu local de trabalho. O meu campo de batalha
é no bairro que eu moro, ou no meio dos meus parentes, no meio dos meus amigos. E você tem que usar a armadura de Deus e usar neste campo de batalha. Ou seja, não obstante eu e você é fortalecido somente no Senhor. Preste atenção, nós somos fortalecidos somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força. O poder do Senhor Jesus Cristo é a fonte da força que eu e você precisamos, bem como a armadura que eu e você devemos vestir e usar no campo de batalha, forjado pelo Senhor, que Ele já me disponibilizou para mim e para você. E por isso que eu falo que nesta manhã, tarde e noite de sexta-feira, que a armadura é literalmente a arma de Deus. Deus está te fornecendo uma arma nesta manhã, tarde e noite de sexta-feira. Talvez você aí não esteja vencendo porque você não está vestido com a armadura. Talvez você esteja nu, enfrentando essa batalha de peito aberto. Aí você não vence o câncer, você não vence o problema financeiro, você não vence os problemas na tua casa, sentimental, familiar e etc. Porque você não está vestido com a armadura. Você não está com a força, você que não está com o poder. Como é que você vai vencer essa luta se você não tem a armadura de Deus? Então você tem que vestir essa armadura. Você tem que vestir essa armadura. Você pode usar o poder de Deus nesta manhã e tarde e noite para vencer. Sabe? E o apóstolo Paulo entendia plenamente esse princípio quando em outra ocasião ele declarou assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 13. Sem o poder do Senhor, gente, sem o poder do Senhor Jesus na minha vida, na tua vida, a gente não é capaz de fazer absolutamente nada. Se eu e você não tivermos o poder de Deus na nossa vida, nós não somos capazes de fazer nada. Sabe, há uma fonte de que amantuia, Nergia de fraste candarasúbia. Há uma fonte inesgotável de poder de Deus na palavra dele, no nome dele, na pessoa do Espírito Santo. Sabe, além disso, jamais devemos esquecer que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que tu vai buscar, Ele é todo poderoso. E Ele mesmo é a fonte inesgotável do poder para mim e para você. É por isso que nesta manhã, tarde e noite, há essa exortação para nós. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Não é exortação vazia, sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, mas você tem que entender que é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. É isso mesmo, um poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e vivificou eu e você. Ou seja, o crente no seu estado anterior à morte espiritual. Livro de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Portanto, amados, eu e você, povo de Deus, de fato, a gente tem que encontrar, sabe, nele quem? No Senhor Jesus, o poder necessário para viver essa vida aqui cristã nesta terra. Gente, eu te ouvi tanta coisa bizarra, maluca no meio da rua. Pessoas fantasiadas de demônios. Eu passei no ônibus, tinha um bloco
onde o personagem principal era o capeta, um boneco vermelho com chifre, com um tridente na mão, e todas as pessoas fantasiadas de demônios. Falei, Jesus, as pessoas perderam a noção. Tem todo tipo de fantasia que a pessoa poderia colocar no corpo dela. E o bloco principal era o diabo. A fantasia, eles tinham que vestir igual ao diabo. Pasme, a maioria quem estava fantasiado era crianças, não era adultos, era crianças de 10, 7, 10, 8, 9, esse adolescente mesmo. É eles que estavam fantasiados de demônios. Então a armadura deles, a veste deles que eles colocaram no corpo deles, veste do diabo. É isso aqui que nós estamos vivendo nesta terra. E como é que nós vamos resistir eficazmente o ataque do mal? Imagine como é que estão os blocos na rua. Ali no centro da cidade. Eu vi na televisão de manhã cedo, lá em Olinda, na Bahia, em São Paulo, e outros estados que está tendo carnaval. Como é que você vai resistir o ataque do diabo? Porque no carnaval acaba muitas famílias. As pessoas saem sexta-feira, só voltam para casa na quarta-feira de cinzas. Nós estamos debaixo de ataque do mal. E para mim e para você, que somos cristãos, ainda para desfrutar da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida. Sabia que a grande batalha já foi vencida? Quando o Senhor Jesus Cristo em sua morte ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, o Senhor Jesus, ele conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Hebreus 2, 14. Para nós vencermos as trevas, eu e você temos que estar fortalecido no Senhor, com as armaduras do Senhor. Vou pegar aqui minha Bíblia. Efésios, seu capítulo 6. Versos 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno,
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, tomando as armaduras. Sabe, fortalecer, ter força de Cristo para vencer nesta jornada, nesse período. Não é só no período de carnaval, não. Nossa luta é diária. Todo dia o inferno se levanta contra mim, contra ti. Todo dia o diabo levanta contra mim, contra ti. Em vários níveis, em várias áreas, vários setores. O diabo é astuto. O diabo é estrategista. O diabo, ele tem fome, ele tem sede de sangue das nossas almas. O inimigo, ele tem poder. Cada um de nós temos uma guerra, né, para travar. Eu tenho as minhas guerras, você aí tem as tuas guerras para travar contra o diabo. Sabe, esse inimigo, ele é espiritual. Esse inimigo, ele é cruel. Ele é inumerável. Na carne você não vence. Com a tua sabedoria, com teus estudos, com teu dinheiro ou sem dinheiro, tu não vence. Não adianta. Para vencer esse combate, o Senhor nos dá armas. O Senhor nos dá a palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4, que as nossas armas são espirituais, são fortes para destruir fortaleza do diabo. A arma é jejum, oração, meditação, palavra, vigilância e o Espírito Santo e Deus na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só dessa forma nós somos instruídos. Você aqui nesta manhã, são 11 horas e 53 minutos, você está sendo instruído, sendo preparado para vencer as forças do inferno. Porque para vencer a força de Satanás, você tem que estar armado com as armas de Deus. Nós temos que nos revestirmos. Tem que haver um revestimento. Tem que ter uma armadura de Deus sobre o meu corpo, sobre o teu corpo. Porque se eu não tiver essa armadura, se você não tiver revestido, bota na tua cabeça uma imagem de um soldado romano. Quando aquele soldado ia para a guerra. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um carro de combate da polícia chamado Caveirão. Ontem eu vi um caveirão branco imenso. E dentro daquele caveirão, um carro blindado da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. Ou um tanque de guerra da Marinha ou do Exército da Aeronáutica. Aqui no Rio de Janeiro, eles conseguiram comprar aquele helicóptero chamado Tomahawks, blindado, que cabe 15 policiais lá em cima, que vai poder fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro dentro daquele blindado. E lá dentro do blindado tem os policiais também têm seus coletes à prova de bala, tem os seus capacetes. Não tem como entrar numa guerra sem armas, se eles não tiver com a roupa preparada, com a blindagem preparada. Então esse é o revestimento. É como um soldado que está equipado para ir para uma guerra.
entre pluvas. Você tem que estar equipado para ir para a guerra. Por exemplo, você tem que ter a tua EPI. Tem que ter o capacete, né, o óculos, luva, a bota, tem que estar com a tua roupa legal para estar desenvolvendo uma função. E às vezes as pessoas querem ir para a guerra, ela não tem as armas, elas vão de peito aberto, por isso tomba. Muitas pessoas têm tombado contra a luta contra Satanás e seus demônios, porque são displicentes, eles são negligentes. E o diabo, ele não é displicente, o diabo não é negligente, o diabo não é desorganizado, o diabo, ele é estrategista, e o ser humano negligente, displicente, relaxado, faz tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e quer vencer demônios que são imortais, poderosos, fortes, e acha que vai vencer a luta de qualquer jeito e de qualquer maneira. Então aqui nossa luta você tem que entender que está lutando com seres espirituais malignos, seres adversário astuto. O teu adversário, ele é traiçoeiro, o teu adversário é maligno. O diabo é um ser maligno, ele não tem amor, sabe? E a minha luta e a tua luta não é contra o pai de santo, não, irmão. Não é contra a mãe de santo, não é contra as pessoas que dão umbanda, dá quimbanda no candomblé. Não é contra a carne, não. A gente ama aquelas pessoas. A tua luta não é contra aquelas pessoas que estão lá agora desfilando, sambando, bebendo. Não, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então esse é o alerta sobre o teu verdadeiro inimigo. O teu inimigo não é o teu patrão, não é o teu carregado, não é o teu diretor, não é o teu gestor, não é o seu líder, não é aquela pessoa que te persegue, não é aquela pessoa que se levanta contra você, não, irmão. O teu inimigo é o diabo. O teu inimigo não é contra as pessoas que estão te perseguindo, que estão te machucando, não. Então você tem que ter o teu entendimento. É por isso que as armaduras que Deus nos dá, as armas espirituais que Deus nos dá, é para a gente vencer pela fé Satanás e seus demônios. Tem principado, irmão, príncipe, potestade, sabe? A perversidade de Satanás, elas são evidenciadas em formas, como o pastor André, organizadas. Ele é sagaz. Satanás, ele continua agindo, fazendo oposição contra a minha vida, contra a tua vida e contra o Senhor. Sabe, a sua principal atividade é dominar a pessoa. A principal atividade de Satanás é dominar as pessoas para lhe causar sofrimento. Quantas pessoas que Satanás tem causado sofrimento? Nesses dias de chuva, eu indo para a igreja, eu vendo aquelas pessoas debaixo da marquise, gente. Crianças, adolescentes, Senhor, pessoas de idade, debaixo de marquise, um frio. Eu aqui pensando, meu Deus, como é que as pessoas sofrem no meio da rua sem tomar banho. Ontem, quando fui pegar um ônibus para ir para a igreja,
A porta do ônibus abriu de trás para as pessoas saltarem e entrou um morador de rua pela porta de trás com um saco. Um cheiro insuportável. E eu olhei nos olhos daquele senhor, que era um senhor abatido, uns olhos perdidos. Eu senti a dor daquele homem, aquele sofrimento daquele homem. Sabe, o exército de anjo caído é um exército organizado. Tem o príncipe das trevas e as hostes espiritual da maldade. O príncipe das trevas e as hostes espiritual da maldade, eles se dividem. Eles se dividem em hierarquia. O diabo, ele se divide. Principado e potestade. Príncipe das trevas. Hoste espiritual da maldade. Cada categoria tem um grau de poder, um raio de ação. Sabia? Cada categoria do diabo, de demônio, tem um poder, um raio de ação. Tem demônio que só age para botar bebida, vício na pessoa. Tem demônios que colocam pobreza, só não deixa a pessoa prosperar. Tem demônios que agem na vida sentimental da mulher e do homem. Não deixa a mulher ficar com homem nenhum. Não deixa o homem ser feliz. Demônios. Tem demônios que agem colocando em enfermidades. É o raio de ação dele. Só coloca doenças. Ele investe nas doenças. Essas doenças agora modernas. Já existia antes, né? Ansiedade, depressão, fobias, traumas, né? Toque, e vai por aí, etc. Tem demônios que só agem nessas partes. Tem demônios que a atuação dele é provocar calamidades. Rio de Janeiro, a água choveu, alagou tudo. Caiu um montão de casa. Prédios caíram. Terras soterraram pessoas. Desastre na cidade. Então, esses tipos de demônios, eles são divididos, vêm com violência, com toda a maldade contra mim, contra você. Sabe? Agora, a potestade, ele vem trabalhar para minar o trabalho feito por Deus. Olha como eles são tão organizados. Cada um tem uma função nas trevas. Cada um tem um objetivo. Satanás delega a função para eles. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Tem demônio que coloca perseguição, levante contra a minha vida. Tem demônio que vem te enfraquecer. Tem espírito que vem para te enganar. Satanás usa demônios para te enganar, para te enfraquecer. Porque você fala, pastor André, eu estou fraco, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo mais fazer as coisas. É demônios. Tem demônios que vai para enfraquecer as pessoas. Tem demônio que se disfarça, até mesmo de anjo de luz. Sabe? O apóstolo está nos alertando, Paulo, sobre essas forças satânicas, essas astúcias, como eles perseveram para nos destruir, irmão. Eu tenho 50 anos na presença de Deus. Enquanto você estiver aqui na terra, Ele vai perseverar para me destruir e para te destruir. E quando Ele não vê que te destruiu, que não me destruiu, eles não vão parar. De que lebra súbia. Sabe? Nós estamos aqui uma luta, uma batalha travada.
E o diabo fica tentando de toda forma para prevalecer contra mim e prevalecer contra você. Aleluia. Mas Efésios 6:14 diz: vestir a couraça da justiça. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nas armaduras dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais. Essa peça geralmente era feita de couro resistente e cobria todo o tronco do soldado, protegendo-os de golpe de flechadas. Sabe, o diabo ainda usa as flechas, aqueles dardos. Às vezes as pessoas, do nada, vem aquele pensamento maligno. Algo que aconteceu com ela 5, 6, 10, 20 anos atrás. O diabo lança flecha. E essa couraça era que protegia os órgãos vitais do soldado. E talvez você está sendo setado porque você já não está mais cingido com a couraça da justiça. A qualquer coisa que o diabo lança te atinge, porque você está sem essa couraça. Entre calabaraçúbia, sem a couraça, os órgãos vitais ficam expostos. Era por isso que eles tinham que ter aquela couraça para proteger os órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais hoje? A paz do Senhor. Eronildes, Deus abençoe. Manda a paz do Senhor para o Luciano. Manda a paz do Senhor para o Leozinho, para o teu filho mais novo. A paz do Senhor para vocês que estão aí me assistindo. Estou falando aqui, fortalecei-nos na força do Senhor. Estamos falando aqui das armaduras de Deus, para que nós viemos enfrentar e vencer o Senhor. Não adianta só você querer enfrentar o diabo. Você tem que enfrentar o diabo armado e vencê-lo. Você não pode somente machucar o diabo. Estou dando uma palavra aqui figurativa. Você não pode somente arranhar o diabo. Ou você vence, ou você é vencido. E como as couraças da justiça, ela protegia os órgãos vitais de um soldado, para as lanças, flechas batia nela e não perfurava o corpo do soldado. E quais são os seus órgãos vitais hoje? Os teus órgãos vitais é a tua mente. Satanás hoje em dia trabalha na mente, enviando os pensamentos, enviando coisas, mensagem para o teu espírito, para a tua alma, colocando negatividade, sabe? E nós temos que estar vestida com a couraça da justiça para nos proteger. Versos 15, calçados os pés. Calçados os pés na preparação do evangelho. Sabe, querido, as sandálias de um soldado romano, ela deveria ser como, pastor André? Forte e confortável. Além disso, ela deveria dar estabilidade para os pés não revalecerem nas batalhas. Como é que estão teus pés? Será que teus pés estão escorregadios? Uma hora está aqui, uma hora está lá? Porque tem pessoa que não firma o pé dela no lugar. E os nossos pés têm que estar firmados na rocha. E a sandália do soldado romano era fundamental, porque nós precisamos dos nossos pés. E para onde os teus pés estão te levando?
Qual os caminhos que os teus pés estão andando? Como é que está o teu pé? Ah, pastor André, minha sandália está desconfortável. As sandálias que estão nos meus pés não é forte, não é firme. O que está calçado no meu pé não está me dando estabilidade. Você tem que ter uma estabilidade espiritual. Você não pode ficar instável para lá e para cá, não. Os teus pés têm que estar calçados em Cristo. Os teus pés têm que estar calçados na rocha. Sabe? Porque se você estiver andando descalço, ainda mais no meio da guerra, tu vai pisar em espinho, tu vai pisar em vidros, em cacos. Se os teus pés não estiver protegido, vai inchar, vai inflamar, vai doer. Você não pode esquecer que você está numa guerra travada contra Satanás e os seus demônios, que são organizados, que são estrategistas, que são numerosos, que eles têm funções definidas lá no inferno para atacar as áreas da tua vida. Então teus pés é fundamental. Efésios 6:18. Escudo da fé, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o escudo da fé é a oração. Deus, que é manto na Arábia. O escudo, o que nos protege é a oração. E lá na igreja onde por bondade e misericórdia eu estou servindo a Cristo como pastor, os cultos de terças e quinta de manhã cedo, aqui às 9 horas lá, é culto de oração, irmão. Falta nas igrejas culto de orações. Falta na tua vida a oração. A oração é um escudo. A oração que brinda a tua vida, a oração que brinda o teu lar, a oração que brinda as áreas da tua vida. Então o escudo da fé é a oração, porque eu falei aqui, orando em todo tempo, com oração e súplica. Tem pessoa que acorda nem ora, vai logo pro WhatsApp, vai logo pro Insta, vai logo pro Face. Irmão, acordou? Ora. Saiu de casa? Ora. Tá tendo uma oportunidade? Ora. É oração em todo tempo, irmão. Todo tempo nós temos que estar orando. Ah, pastor, eu tenho que parar, me ajoelhar, levantar minha mão pro céu. Não, não é isso. Tu pode orar em espírito. Tu pode orar em silêncio. Tu pode orar em pensamento. Agora mesmo você está aí assistindo, começa a orar. Fortalecei na força do Senhor. E talvez você esteja fraco ou fraca. Por quê, pastor? Por causa que você não está orando. E quando a gente não ora, tem uma amiga minha, muito legal ela é pastora, e ela faz live aqui, a live dela arrebenta, irmão. A live dela, eu fico até com vergonha. A live dela dá 11 mil, dá 13 mil K, 13 mil pessoas assistem a live dela, 8 mil, sabe? E ela usa uma palavra, ela fala assim, quem não ora morre. É, pastora Elizabeth lá da Fazendinha, lá do Complexo do Alemão. Ela fala, o crente que não ora já é um crente morto. A oração é a chave, irmão.
Porque tudo que liga na terra é ligado no céu. O que desliga na terra é desligado no céu. É oração em todo tempo. É um escudo. E normalmente o escudo dos soldados romanos, eles eram grandes e retangulares. E eles foram projetados para proteger os soldados. Então aquele escudo dos soldados romanos era grande, retangulares. Presta atenção, eles foram projetados para proteger os soldados romanos. Pegou aí? A oração te protege, terra. A oração protege a tua casa, a oração protege a tua mente, a oração protege a tua alma, a oração protege o teu esposo, protege os teus filhos, protege a tua vida toda. A oração, ela foi feita, nos dada essa arma para proteção. Rabadassúbia decamanto erga, nergue-me entre provas. Então os soldados romanos usavam aquele escudo para proteger eles. E aqui quando nós começamos a ler o versículo 18, orando em todo o tempo, com oração e súplica, quer dizer que a oração é esse escudo. Por isso que o apóstolo Paulo está usando essa analogia para explicar assim também que devemos proteger o quê? Os nossos pensamentos, blindar a nossa mente, guardar a nossa vida. Me perdoe, eu já fui para outro tópico, já estou entrando aqui no capacete, ainda estou no escudo ainda. Então, a palavra de Deus é um instrumento infalível para proteger as flechas malignas. Quantos capítulos da Bíblia você leu em fevereiro? Que, pastor André? Quantos capítulos da Bíblia você leu em fevereiro? Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de fevereiro. Quantos capítulos você leu? Porque a palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus é uma arma infalível. Sem a arma, sem a palavra de Deus, eu fico desprotegido. Oração, palavra de Deus. Aí você não ora e você não lê a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. Bota a Bíblia em áudio, irmão. Às vezes eu uso a Bíblia em áudio, bota o fone de ouvido e boto lá o áudio, vai falando versículo por versículo. Alguém vai lá recitando, eu estou ouvindo. Não é desculpa. Sabe? Então a palavra de Deus é uma arma. É um instrumento infalível de fé contra o que é as dúvidas enviadas do mal. Sabe por que você tem dúvida? É porque você não lê a Bíblia. Você tem dúvida porque você não lê a Bíblia. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo? Você não está pegando não está pegando a tua arma? Então a dúvida é uma flecha maligna lançada pelo diabo para tentar destruir a nossa comunhão com Deus. Então, tantas coisas, irmão. Capacete, guardar nossa mente, a espada do Espírito. A espada é a palavra, irmão. Jesus venceu o diabo no deserto. Também está escrito. Também está escrito. Também está escrito. A palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada no confronto que nós travamos diariamente contra as forças do inferno.
todo o aparato citado referente à armadura de Deus, a sua palavra é a arma mais poderosa que existe contra o inferno. A arma mais poderosa que existe contra o inferno é o que, pastor André? Essa aqui que eu estou te apresentando. É a palavra de Deus. É a arma mais poderosa que o jejum, mais poderosa que a oração, mais poderosa que tudo é a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Porque Jesus venceu Satanás utilizando a palavra de Deus contra o diabo. Então eu e você temos que utilizar a palavra de Deus para vencer a força do diabo. Nós temos que usar a palavra de Deus, né, Sheila? Ah, que inferno, que isso? Não, irmão, nós temos que usar a palavra de Deus para vencer as forças do diabo. Sabe, terminando aqui, quando alguém descobre o poder da palavra do Altíssimo, quando a pessoa descobre o poder que tem isso aqui, irmão, o poder que tem a Bíblia, ela investe na leitura diária para absorver os pensamentos do autor da Bíblia. Quando você investe em ler, irmão, quando você investe em parar, aproveita do carnaval para ler Bíblia, você está investindo para absorver os pensamentos de Deus. Você só vai conhecer Deus se você conhecer a palavra, se você investir na palavra. Aí a palavra vai entrar dentro da tua alma, a palavra vai entrar dentro do teu espírito. Você vai absorver conhecimento, vai entender quem é o teu Deus, vai saber os pensamentos dele. E com isso, você vai ser favorecido por Deus. Fortalecei-vos na força do teu poder. É isso que nós estamos fazendo aqui, armando com nossas armaduras espirituais. Hoje eu enviei vários estudos bíblicos lá na igreja que eu estou servindo o Senhor. E também botei vários estudos bíblicos no grupo de WhatsApp, onde eu sou professor de teologia e de escola bíblica dominical. Vários estudos, muitos estudos. Mas para que o senhor fez isso? Para a pessoa se fortalecer. Muitos se fortalecem bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo. Muitos buscam as forças no mal. Mas eu entendo que eu só me fortaleço meditando, absorvendo a palavra de Deus, me alimentando com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai me dar uma direção. Que Deus vai te dar uma direção nesse carnaval. Lê a Bíblia, que Ele vai te dar uma direção, o que você tem que fazer, aonde você tem que ir. E assim como Ele está me dando aqui essas armas, nos deu essas armas, fortalecei-me no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Um beijão no teu coração. Que Deus te abençoe. Querendo deixar eu preciso de orientação, envia aí na minha mensagem, coloca o teu problema. Se você se sentir confortável,
de pedir uma orientação, eis-me aqui. Ah, você mora aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Norte. Ah, pastor André, onde o senhor congrega? Assembleia de Deus, Casa de Oração, Rua Honório, 1193, no bairro do Caxambi, ali pertinho do Norte Shopping. Fica perto de Del Castilho, Maria da Graça, Engenhão, aí Abolição, Pilares, aqui da região aqui do Meia, Jacaré, Jacarezinho. É uma rua de fácil acesso, irmão. Você conhece aqui o Meia, você que sabe, conhece ali o Meia, para vir para Caxambi. Ali é a rua principal ali do Caxambi, é a rua Caxambi. E a Rua Honório é uma rua que corta, e passa ônibus. O 623, o 622 vindo aqui para Vila Isabel, vindo para Tijuca. Tem um ônibus ali, o 457. Tem vários ônibus que passam ali, fica perto. Você de carro, o teu carro para em frente à nossa igreja. A nossa não, que a igreja é de Cristo. Ah, você que não tem carro, quer vir de ônibus? Vários ônibus passa na Rua Caxambi. É só você botar no Google qual o ônibus que passa na Rua Caxambi, perto da Rua Honório. E para voltar na rua da nossa igreja, tem ponto de ônibus. Menos de 50 metros tem um ponto de ônibus para você voltar para sua casa em paz e segurança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faz frutificar, te fortalecer no Senhor e na força do poder de Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.